A primeira questão, ele está querendo, a questão da FUVEST da segunda fase, ele está querendo saber, aí no item a força que atua na caixa A, quando a aceleração aí, no caso, tem um módulo de 1 metro por segundo. Então, poderia ser tanto no valor máximo como no valor mínimo, que é 1 metro por segundo ao quadrado, o valor da aceleração. Então, vamos resolver. Para resolver esse item, a gente vai ter que aplicar a segunda lei, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vai atuar com a segunda lei. Só que daí é a força em qual corpo? É a força no corpo A. Massa de A vezes a aceleração. A aceleração toda do sistema tem um valor 1. É o valor máximo que essa aceleração, que esse sistema vai apresentar. Sendo assim, a gente descobre que a força A vai ser igual à massa de A. Por se tratar de uma questão de segunda fase, é muito importante colocar a unidade. Por mais que a nossa resposta esteja em função de letras, aqui você multiplicou por um número, né? Então, a unidade eu vou deixar indicada entre parênteses, é Newton. Então, essa força é igual ao valor da massa de A em newtons. No item B, ele pede para a gente fazer o diagrama de força dos corpos livres. Então, vamos fazer o diagrama do corpo A no primeiro momento. Então, desenhar aqui o corpo A, que é essa caixa. Então, aqui no corpo A, vão aparecer algumas forças. A primeira força que aparece, isso vai aparecer sempre, é o peso. Então, vou deixar aqui mais para o ladinho, é o vetor da força peso de A. Lembrando que peso é massa vezes a aceleração. Só que ele é a aceleração da gravidade. Então, é a aceleração da gravidade local. Então, massa vezes gravidade. A força resultante, deixar aqui mais pro lado, era bacana deixar as duas alinhadas. Aqui é só por questão visual, estou deixando uma ao lado da outra, mas é bacana deixar uma alinhadinha. É uma força chamada normal. Por que normal? Porque a caixa A está em contato com a caixa B, então as superfícies estão em contato. Se você quiser, até para deixar uma coisa mais bonita, essa normal você pode falar que é proveniente do contato da caixa B com relação à caixa A. Então, a gente faz isso. E tem um outro corpo também aqui, que é o corpo B, que é um pouco maior. Aqui, a gente vai deixar o corpo B. Vamos destacá-lo. Quais são as forças que interagem no corpo B? Bom, no corpo B, a gente sabe que vai ter o peso dele aqui no meio. Então, a gente tem o peso de B. Outra força que aparece é a força com relação à superfície, porque o B está em contato com uma superfície, está em contato com o chão. Se você quiser até desenhar aqui para lembrar que vai ter um chão, então vai ter que surgir uma força normal aqui também. Então é a normal da superfície, é a força que o chão exerce sobre o bloquinho B. Aí eu só vou colocar em B. Só que tem um detalhe. O bloquinho A está aqui em cima. O bloquinho A é como se estivesse empurrando o bloquinho B para baixo. Então vai surgir uma força aqui para baixo. Eu vou fazer aqui no canto. De novo, é bacana deixar essas forças mais centralizadas. Eu estou fazendo isso daqui só para fim de organização de exercício. Eu devia ter colocado o B um pouco mais para o lado. Vai surgir uma força também aqui de contato, que é do bloquinho A em relação ao B. Tem gente que vai querer falar assim, essa é a normal, por causa do contato, ou chamar de força de contato, FC, também é possível, do bloquinho A exercendo sobre B. Então, você pode chamar essa força de contato,
É muito comum ver isso em alguns exercícios, ou fazer o que o enunciado vai pedir, né? Se a gente ler já o enunciado da C, ele vai pedir para chamar essa força daqui de Fs. Então aí é questão do exercício. Esse exercício pediu para chamar essa força de contato como Fs. Uma coisa importante eu salientar, eu até fiz as duas de vermelho, porque essas forças são pares de ação e reação. A gente ainda não viu a terceira lei de Newton, mas já adiantando um pouquinho, essas duas forças são pares de ação e reação. Ou seja, elas vão ter que ter o mesmo valor em módulo. Então, o valor que eu achar para o NAB é o mesmo valor que eu vou ter de NBA. Tá? Adiantando um pouquinho aqui a terceira lei de Newton. No item C da questão, ele está querendo aí que a gente descubra quanto que vale essa força. Essa é a pergunta, quanto que vale esse NS? Então agora vai ter umas sacadas importantes aqui para a gente resolver essa questão. Vou fazer mais aqui em cima, só para aproveitar melhor o espaço da folha que eu tenho aqui. Se eu quero saber então quanto que vale, eu posso olhar para esse desenho, mas eu vou ter um probleminha aqui, eu vou ter várias variáveis, eu não sei direito o peso de B, eu não sei também quanto que vale essa força normal aqui, e ele está perguntando sobre esse cara. Mas a gente viu no item B que esse cara tem o mesmo valor que esse outro. Eles são pares de ação e reação, então os valores são iguais. Então até escrever aqui no cantinho, eu posso falar, escrever aqui na linha, que o NBA tem o mesmo valor em módulo que o NAB e que o exercício pediu para chamar isso de Fs. Então só vou colocar o símbolo de módulo para as pessoas ficarem tranquilas. Então, agora onde aparece NBA, eu posso substituir por Fs, já que tem o mesmo valor. Então eu vou usar esse desenho daqui de cima, que ele vai ficar um pouco mais simples de analisar. Por quê? Eu vou adotar o seguinte referencial, tudo que está para cima como positivo. Como é que ficaria a minha equação, então, nessa situação, problema? Então vai ficar o seguinte, de acordo com o desenho, o NBA, que eu estou pedindo para chamar de Fs, ele está para cima, ele é positivo, menos o peso de A, que está para baixo. Então vai ficar a massa de A, porque eu estou olhando para o corpo A, então tem que ser ele envolvido, vezes a aceleração. E alguns dados aqui a gente já tem. O Fs, que é a pergunta, é igual. Aqui lembrando que a aceleração máxima é 1. Então vai ficar só massa de ar. Então vai ficar massa de ar. O menos peso de ar que passa para o outro lado, ele passa com sinal positivo. E peso, lembrando que é massa de ar vezes a gravidade. A gravidade aqui a gente vai adotar como 10. Então, vou fazer aqui um risco. Fs é igual a massa de ar mais 10. Vou fazer um pouco mais. Massa de ar. Então, Fs 11 massa de ar. E a nossa resposta em Newton. Sempre importante colocar a unidade. O item D dessa questão, ele está perguntando agora com relação à parte da descida. Então ele imaginou que isso estava acontecendo, mas durante a subida, agora ele vai perguntar com relação à descida. Bom, com relação à descida, não vai mudar muita coisa. Eu vou fazer aqui no cantinho o item D, que eu quero mostrar, comparar o resultado. Por favor, na hora da prova dissertativa, não faça isso, não é uma boa organização de estudo. Aqui é que eu quero aproveitar esse desenho. Eu vou continuar usando a minha orientação, tudo que está para cima, positivo. Então vai ficar NBA, que seria o Fs, agora só que ele pediu para chamar
de descida, é a força do que vai aparecer na descida. Esse cara tá para cima, então ele é positivo. Lembrando que aqui agora, como a gente está falando da descida, ele pediu para chamar de FD, a força que vai ter durante a descida. Menos o peso de A. Aqui, só para ganhar tempo na resolução, peso de A, já vou abrir massa de A vezes gravidade. Tem que ser igual a massa de A vezes aceleração. Bom, a gente sabe que esse valor daqui, vou trazer um pouquinho mais para cá, que esse valor daqui, de acordo com o enunciado, é 1 também. A gravidade a gente sabe que é 10. Resolvendo um pouco, vai ficar então FD